Pessoal, vamos falar agora sobre o modelo de von Neumann, tá? O modelo de von Neumann, depois que vocês assistiram os vídeos anteriores, que fala sobre a evolução dos computadores, de como eles evoluíram, as tecnologias envolvidas, acho que deu para perceber, que tanto a criação de computadores, como a própria evolução, veio da necessidade de algumas tarefas específicas. Então você teve, lá no passado, nós tivemos aí a criação de computadores, para cálculos balísticos, para criptografia de quebrar criptografia de decodificar, aliás, mensagens, então a gente teve alguns computadores, que foram criados, na verdade eles surgiram, com essa necessidade para resolver problemas específicos, E chegou um certo momento que houve, a necessidade, o empenho, de alguns cientistas para a criação de um computador que pudesse armazenar os programas, e executar esses programas, a gente está falando de um computador que ele pudesse ser utilizado, de uma forma mais genérica, que você pudesse carregar um programa nele, e depois executar esse programa, mais de um programa no caso, E desses cientistas, que encabeçou esse modelo de arquitetura, de nova arquitetura para que suportasse esse tipo de paradigma, de computadores, foi o von Neumann. Então a arquitetura, uma das primeiras arquiteturas criadas aí, propostas, para essa finalidade, veio, de um empenho do cientista von Neumann, então recebeu o nome, esse modelo de computador recebeu o nome desse pesquisador. Essa máquina ela foi chamada de IAS, e essa máquina ela possui basicamente, 4 unidades, que a gente pode analisar nela, A gente tem uma memória, onde são carregados, os programas ou as instruções que serão executadas, A gente tem uma unidade de controle, que é carregada, de fazer consultas na memória, passar endereços para a memória, passar qual instrução que vai ser executada, se é uma leitura, se é uma gravação, se é uma operação, E a gente tem a unidade lógica e aritmética, que vai fazer toda a parte de processamento dessas informações, soma, subtração, multiplicação, Então todas essas operações, são realizadas na unidade lógica e aritmética, E a gente tem aí dispositivos de entrada e de saída, basicamente aí, talvez os melhores exemplos, de dispositivos de entrada e saída é o monitor, e o teclado, Então você tem aí o monitor como um dispositivo, de saída, um processamento que existe na unidade lógica e aritmética, que é encaminhado para um dispositivo de saída. Dispositivo de saída pode ser um monitor, uma impressora, uma interface de rede, pode ser
muitas coisas, tudo que faz com que esse processador interaja, né, com algum dispositivo, um outro dispositivo, né, pode ser uma saída, tá? E uma entrada pode ser aí um teclado, né, um mouse, uma caneta, né, um scanner, tá? Então são dispositivos de entrada, né, que podem fornecer informações para a unidade lógica e aritmética, tá? Então basicamente a gente tem essa estrutura, né, de máquina, né, que você tem programas armazenados, processamento e saída, né? Seria a entrada, né, dos programas, das instruções. As instruções estão aqui, né, na memória. Essas instruções são processadas, né, e enviadas para algum dispositivo de saída, tá? Ou isso pode ser processado e devolvido para ser armazenado na memória, né? Ou você pode ter uma entrada de informações através do dispositivo de entrada processado e armazenado em memória, tá? Então você tem um fluxo nos dois sentidos, tá? Nesse tipo no modelo aqui de Voronoi, tá? É importante lembrar, né, que esse modelo, né, ele é um modelo muito parecido com as máquinas atuais hoje, né? Então as máquinas modernas, né, elas são arquiteturas, né, derivadas da arquitetura de von Neumann, tá? A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso aqui. Claro que é uma arquitetura bem simples, né, muito limitada, tá, comparada com as arquiteturas que a gente tem hoje, né, principalmente em processadores, tá? Mas são derivações, né, desse pontapé aqui, né, inicial aqui de uma máquina que pudesse armazenar diferentes programas e executar esses programas, tá? Saindo daquele modelo de computadores, né, que eram computadores que eram desenvolvidos apenas para um tipo de tarefa, né? Por exemplo, você pegar uma calculadora, essas calculadoras de mesa, né? Ela serve só para fazer as operações aí, mais nada. Você não pode carregar um programa nela, né, diferente, executar, fazer outros tipos de operações que você quiser carregar para ela, né? Tá? Bom, essa arquitetura, né, aquilo que eu já falei, né, que ela foi projetada aí para executar programas armazenados, tá? Ela possui aí, né, uma memória principal que nós vimos, né? Ela pode fornecer e armazenar os dados, né, ou as instruções que estão nela, tá? Ela possui, né, o modelo de von Neumann, né, a memória possui 40 bits, né? Então para você representar, né, uma instrução inteira, né, numa posição de memória, você tem 40 bits, né, para representar isso, tá? Desses 40 bits, né, ele é uma sequência dividida em dois, né, onde 20 bits é uma instrução, os outros 20 bits também é uma outra instrução, tá? Então, para cada posição de memória, né, da arquitetura de von Neumann, você possui até duas instruções, tá? A gente vai ver isso aí depois. A unidade de controle, né, que tem aí basicamente 4 registradores, tá? Ela tem um registrador que é chamado de PC, que é um registrador contador, né? Ele conta quantas linhas, né, quantas posições de memória são executadas, né? Tem o MAR, né? Esse registrador aqui é um registrador que ele armazena o endereço lá da memória, né? Da memória principal.
Então ele possui o endereço que vai ser feita uma leitura, ele possui o endereço que vai ser feita uma gravação, tá? Ou uma atualização, tá? Então é nesse registrador, né, que vem os endereços que vão ser consultados, né, acessados na memória principal, tá? Aí tem o registrador IR, né, que é o registrador de instrução. Esse registrador IR junto com o registrador IBR, né, eles armazenam a instrução de 40 bits. Né? Acontece que essa instrução de 40 bits, né, essa posição de memória de 40 bits, quando ela chega, né, na unidade de controle, ela é dividida. Né? Então vem a instrução que vai ser executada, né? Por exemplo, uma soma, né? Essa instrução ela vem para o registrador IAR, tá? Vai ser feita uma soma e vai pegar o valor para somar em qual posição da memória. Então essa posição, né, que consta na instrução de soma, né, esse endereço que consta na posição de soma, ele vai para o MAR. Né, e a outra, os outros 20 bits, né, que é a próxima instrução que vai ser executada, fica armazenado em IBR, tá? É um registrador que ele fica, né, que ele armazena aí temporariamente, né, uma informação para que depois essa instrução aqui, né, seja enviada para o IR e para o MAR, né? Então a gente vai ver daqui a pouco, né, com mais clareza aí, mas a instrução ela vem para o IR, né, e o endereço dessa instrução vai para o MAR, tá? A unidade lógica, né, e aritmética, que é a outra parte aí do processador, né, basicamente possui 3 registradores, tá? Tem o MBR, né? Esse registrador aqui é um registrador também temporário, né? Que ele recebe as informações que vêm lá da memória, né? Ou ele recebe informações que estão nos registradores AC e MQ, né? Os registradores AC e MQ enviam informações para o MBR quando, por exemplo, vai ser feita uma gravação. Tá? O registrador AC, né, ele é um registrador para acumular, né, para fazer as operações de soma, tá? Ou subtração, né, que na verdade também é uma soma, né, lembrando lá do complemento de 2, né, que vocês fazem, né, na verdade é tudo feito no registrador AC, tá? O MQ é um outro registrador para operações que é utilizado para multiplicação e divisão, né? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente começar a ver o simulador, né? Principalmente esse registrador MQ, então eu vou deixar ele um pouquinho, a explicação dele um pouquinho mais para frente, tá? Bom, então tem uma outra curiosidade aqui, né? Os números com mais de 40 bits, né, são divididos aqui com os bits mais significativos em AC, né, e os menos significativos em MQ. Então, se você tiver um número muito grande, né, esse número ele vai ser registrado uma parte em AC e outra parte em MQ, tá? Uma outra coisa que eu deixei de falar aqui, ó, né, no registrador MB, é que quando a informação, quando as instruções chegam aqui, né, a palavra inteira, né, que são os 40 bits, eles chegam em MBR, eles são encaminhados, né, para os registradores lá da unidade de controle, né, que é o IR, o IBR, né, e o endereço que vai ser executado, que vai lá para MAR. Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, aqui a coisa fica mais clara, né? Então, de novo, né, a gente tem aqui, né, ó, a arquitetura de von Neumann, né,
com a memória principal, né? Depois a gente tem aqui, ó, a unidade de controle, a unidade de lógica e aritmética e a unidade aqui de entrada e saída, né? A parte de entrada e saída, certo? O que a gente vai fazer para poder entender qual é o fluxo, né, das informações, tanto nos registradores da unidade de controle como na unidade lógica e aritmética? A gente vai fazer uma soma, tá? Então eu tenho aqui, né, na posição 0, tá, da memória principal, vamos supor que aqui, ó, essas informações aqui, ó, 0, 1, 500 e 501, né, essas 4 linhas aqui, ó, elas estejam aqui dentro da memória principal, tá? Todas as vezes que o processador for executar, né, o PC é zerado, né? O PC é zerado e busca a informação lá no primeiro, na primeira linha de processamento da memória principal, tá? Claro que um computador hoje, na prática, né, não é tão simples assim, não é tão trivial assim, né? Mas se a gente for fazer, por exemplo, né, uma comparação, toda vez que você liga o seu computador, ele vai lá em um pedacinho do seu HD, né, específico, né, para conseguir fazer o que a gente chama de boot, né? Ou seja, para ele iniciar, né, para ele levantar o sistema operacional, tá? Mas vamos voltar para cá, né, ó. Então a gente tem aqui as 4 linhas, tá, que estão dentro aqui da memória principal, né? Isso aqui é memória, tá? E o PC ele sempre começa zerado, né? Então iniciou, né? Vamos iniciar o ciclo aqui, ó. Tudo começa aqui no contador de programas, né? Que esse contador aqui ele faz? É um contador, na verdade, de linhas, né? Ele conta as linhas aqui, né? O que ele faz? Ele passa para MAR, porque MAR, né? Aqui, ó, é o único registrador, se vocês observarem, da unidade de controle, que tem acesso à memória principal. Então tudo tem que passar por ele, tá? Então, se eu tenho o endereço 0 aqui, né, que é um contador 0, esse contador é enviado, né, o valor para MAR, para MAR fazer o quê? Consultar na memória. Até então, a gente não tem instrução, não tem nada aqui, né? Simplesmente tem um endereço. Então ele vai lá, ele manda esse endereço lá para a memória principal. Vamos ver o que tem no endereço 0. Então o endereço 0 tem isso aqui, ó, né? Bom, chegou aqui, né? Viu que tem esse endereço, aliás, o endereço 0, né? Essas informações são carregadas para MBR, tá? Então as informações vêm para cá. O que vem para cá? Tudo isso aqui, ó, tá? Em tudo isso aqui, todas essas informações aqui, ó, tá? Aqui, ó, eu falei para vocês que são 40 bits, né? Então, para representar, a gente vai ver isso depois, tá? Para representar esse comando aqui, ó, esse load 500, né? Eu tenho 20 bits e aqui o ADD 501 eu tenho mais 20 bits, tá? Então esses 40 bits, nessas duas instruções aqui, ó, elas vêm para MBR, tá? Como MBR, né? Observa o seguinte, né? Existe aqui na parte de unidade de controles, né? Nessa situação inicial, o IR, que é a instrução que tem que ser executada, ele está vazio. E ele conversa, né? Ele se comunica com circuitos de controle, tá? E esses circuitos de controle, eles possuem sinais de comunicação com a unidade lógica e aritmética, tá? Então, quando essa informação chega aqui, né, a unidade lógica e aritmética sabe que essa informação deve ser enviada, né, para a unidade de controle, certo? Então, o que acontece com esse load e o ADD aqui em MBR, né? Essas duas instruções, elas são enviadas, tá, para a unidade de controle e elas são armazenadas nesses dois
registradores, tá? O IR e o IBR. No IR é armazenado apenas a instrução load, tá? Apenas a instrução load, certo? E o endereço 500, ele é armazenado aonde? Em MAR, né? Em MAR, porque endereço, quem cuida de endereço é o MAR, é ele que tem acesso à memória, né? Então, daqui ó, sai, né? O endereço 500 para cá e o load para cá. Por que que o load e o 500, né? O endereço veio para cá e a instrução para cá? Porque aqui ó, se comunica com a unidade lógica de lógica aritmética para falar para ela o que deve ser feito, e aqui se comunica com a memória. E por que que pegou da esquerda? Porque é a primeira instrução que deve ser executada, da esquerda para a direita, tá? O que que acontece com o ADD 501? ADD 501 fica armazenado temporariamente em IBR, tá? Por quê? Só para ficar armazenado aqui e ser executada depois, tá? Então ela é guardada aqui, né? E essa é a instrução que vai ser executada. Então a instrução vem para IR e o endereço para MAR, certo? Aqui ó, eu tenho passo, né, um passo a passo, e depois, conforme eu for falando aí, vocês vão analisando essas informações aqui, né? Bom, chegou aqui, né, ó, com o endereço aqui 500. O que que acontece? O registrador MAR envia, né, o endereço 500 para a memória. Nisso, a instrução, o IR, né, que tem a instrução de carga, né, de leitura, né, envia sinais de controle para a unidade de circuito lógico e aritmético. Aliás, para a unidade lógica e aritmética, né? Então chega aqui, ó, endereço 500. O que que tem no endereço 500 aqui na memória RAM? O endereço 500 tem o 2, certo? Então vem 2 aqui para MBR, tá? Chega o 2 aqui. Quando chega o 2 aqui, a unidade lógica e aritmética sabe que isso é uma leitura. Então pega esse número 2 e joga em AC, certo? Joga em AC e, por enquanto, só, né? Jogou em AC, executou a instrução, né? Carregou a informação, o 2 aqui para o registrador, né? PC, ele incrementa 1, né? Aqui é 0, ele incrementa 1. Incrementou 1, beleza, né? Agora eu tenho mais uma instrução aqui em IBR para ser executada. Então essa instrução, ela vai para IR, a instrução, né, o ADD, e o endereço de ADD vai para MAR, certo? Então eu tenho ADD aqui e 501 aqui, né? O que o MAR aqui faz? Manda 501 aqui para a memória principal. Memória principal, né, vai encontrar o que aqui na memória principal no endereço 501? O 5, né, o valor 5. Valor 5, então, é carregado para MBR, né? MBR sabe, aliás, a unidade lógica e aritmética sabe, né, por informações através de circuitos de controle com ela, né, entre a unidade de controle e a ULA, né, que é a unidade lógica e aritmética, ela sabe que é uma instrução de soma. Então ela faz o que? Ela manda o valor 5 para AC. Quando ela manda o valor 5 para AC, acontece o que? Uma soma, né? É feita a soma, né? E aí a AC passa a armazenar o valor 7, tá? Bom, continua. Acabaram as instruções, tanto a instrução que veio, né, a load, como a ADD, as duas já foram executadas. O que acontece agora? O MAR busca, né, aqui a informação, qual é a próxima linha que deve ser executada. A próxima linha que deve ser executada é a 1, né? Então, o MAR recebe 1 e manda para a memória principal para ver o que tem lá na linha 1. Na linha 1 tem um store, né,
500. Pega esse store 500 e vem para MBR, tá? Observa uma outra curiosidade, tá, pessoal? As informações, né, o sentido da informação é sempre MAR memória, tá? E memória MBR ou MBR memória, tá? Aqui, ó, né? Tá? Então MBR vem, né? Vem informações da memória principal para MBR e vai de MBR para memória. O MAR, né, o MAR não, só ida para memória. Então ele manda a instrução e vem aqui para MBR um store 500, tá? Bom, isso é uma instrução. Então uma instrução ela deve ser enviada para a unidade de controle, né? Para onde que vem essa instrução? Bom, como é uma única instrução, essa instrução ela vem para IR, porque ela já vai ser executada, né? A primeira, né? São os primeiros 20 bits. Então ela vem para IR e o endereço para MAR. Aí e o registrador IBR. O registrador IBR nesse caso fica vazio, tá? Ele não vai ser utilizado, né? Então aqui eu tenho endereço 500 e uma gravação. Estou falando que eu quero gravar. Isso aqui, né, se comunica diretamente aqui com a unidade lógica e aritmética para falar que vai vir uma instrução de gravação. E o MAR consulta de novo a memória lá no endereço 500. Aliás, desculpa. E o MAR sabe que precisa consultar a memória nesse endereço 500. Tá? Acontece que isso é uma instrução de gravação. Como eu disse, aqui o registrador IR, né, ele se comunica com os circuitos de controle, tá? Como ele se comunica com os circuitos de controle, né, para se comunicar com a unidade lógica e aritmética, né, e a unidade lógica e aritmética sabe que vai ser feita uma gravação, né? Então o que ela faz? Ela pega as informações de AC e leva para MBR, porque essas informações vão ser gravadas, tá? Leva essas informações para MBR. Aí eu tenho agora a situação pronta para uma gravação, que é o valor que deve ser armazenado aqui em MBR e o endereço que ele deve ser armazenado. Então o MAR vai passar para a memória principal, né, qual é o endereço, que é 500, né, vai passar para a memória principal esse endereço 500, e MBR vai passar para a memória principal o valor 7. O que vai acontecer? O valor 2 vai sumir, né, da memória principal e vai ser atualizado pelo valor 7. No final eu vou ter a linha 0 e 1 da mesma forma, a 501 da mesma forma, só que a linha 500 atualizada para o valor 7, que é a soma, né? Beleza? Então dessa forma é feita uma soma no processador aí no modelo de Von-Neumann, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, até mais.